Marcos, obrigado por você ter aceito o nosso convite e participar dessa conversa, desse bate-papo, né? Para quem não conhece o Marcos Lisboa, é uma figura já pública nacional, mas lembrando que o Marcos Lisboa é doutor em economia pela Universidade da Pensilvânia, foi secretário de política econômica do governo Lula I, não é isso, Marcos? E atualmente o Marcos é presidente do INSPER e semanalmente escreve na Folha de São Paulo, né? Tem uma coluna na Folha de São Paulo. Marcos, já pegando aí o gancho das suas duas últimas colunas na Folha de São Paulo, a de hoje, dia 29, como também a domingo passado, dia 22, eu queria desenvolver contigo algumas discussões hoje que talvez não estejam tão presentes no debate econômico no nosso país, que é sobre a coordenação das políticas econômicas, baseado principalmente na tentativa do enfrentamento da pandemia no Brasil, tá certo? E vamos primeiro na sua coluna do dia 22, do domingo passado, você faz referência, né, a um grande economista, um prêmio Nobel de 2014, Jean Tirole, num livro recente que ele divulgou chamado Economia do Bem Comum. Né? E nesse preâmbulo, né, você diz o seguinte: o mercado, porém, não é um fim em si mesmo. Ele é apenas um mecanismo, em geral, eficiente, às vezes imperfeito, para atingir o bem comum. E aí que diz o Tirol. Quer dizer, pegando o gancho dessa fala, há hoje no Brasil, talvez, um falso debate entre mercado e Estado e políticas públicas governamentais. E parece que esse dilema, esse falso dilema, vamos dizer assim, ele acaba se potencializando muito nesse momento de necessidade de enfrentamento da crise, da pandemia do coronavírus. Como é que você vê esse falso dilema? Né? Quer dizer, isso foi um tema que você explorou bem na sua coluna do domingo passado. Olha, Flávio, obrigado, é um prazer estar com você aqui. Eu acho que esse tem sido um problema usual no debate público brasileiro. Quer dizer, a gente inventa umas falsas polarizações. Então, uma época, o problema do Brasil era câmbio e juros. Outra época, queremos mercado ou Estado, né? E nem o problema do crescimento é juros e câmbio, né? E nem essa polarização se dá dessa forma entre mercado e Estado. Não existe mercado sem Estado, né? E a crença de que as pessoas sozinhas deixar a sua autodeterminação sem qualquer restrição estatal, ou com mínima restrição estatal, gera o melhor dos mundos, essa crença é tão falsa quanto a de que o Estado é capaz de autonomamente organizar a produção da economia. Né? Não tem nenhuma evidência empírica. Quando eu digo falsa, enfim, saindo do debate ideológico, cadê os dados? Qual é a evidência disso? Da mesma maneira que não tem evidência de que os países que ficaram ricos porque controlaram os juros de câmbio. Né? Você tem aí base de dados para mais de 70 países, 100 países, por várias décadas, e nenhuma pesquisa que eu conheço mostrou nada relevante de que controlando os juros de câmbio você tem crescimento. Tem um ou outro trabalho sobre um câmbio um pouquinho mais valorizado, mas do Roderick, mas tem problemas de endogeneidade, enfim, mas terceira ordem de magnitude, nada relevante. Então nós entramos nessas polarizações no Brasil e perdemos tempo. Né? Quer dizer, o mercado em geral ele funciona muito bem, né, em várias circunstâncias, né? Não em todas, né? Não em todas. E não há mercado sem Estado. Você precisa de alguém que organize os contratos, né? E que, em particular, né, garanta, né, tratar dos casos em que, sabidamente, há falhas de mercado. Elas podem ser mais localizadas em tempos de normalidade, né? E aí afetar setores como energia, algumas áreas de infraestrutura, elas podem ser mais dramáticas como agora. Né? E não é e dizer que tem falha de mercado e que o Estado tem um papel, como claramente tem nessa crise imensa, um papel muito importante a cumprir, né? Não é dizer que qualquer tipo de intervenção é bem sucedida. Claro que não. Nós temos aí vários exemplos de intervenção estatal desastrosa na história do Brasil e do mundo. Né? Basta lembrar que a grande maioria dos países emergentes, uma boa parte deles, adotou planos vigorosos de desenvolvimento nos anos 50, planos quinquenais de desenvolvimento, forte atuação estatal.
né? Iraque, Quênia, Brasil, Argentina, Egito, e que foram um fracasso imenso. Então não é simplesmente dizer que tem um papel relevante do Estado cumprindo a economia, quer dizer que ele será bem sucedido. Né? A maneira como o Estado intervém, as circunstâncias em que ele intervém, né? Os mecanismos utilizados são muito relevantes. Então, é importante ter o diagnóstico, conhecer as evidências. Em resumo, a gente tem que sair um pouco desse debate superficial de mercado versus Estado, que anima a conversa de botequim, né? E quem fala muito porque estudou pouco, né? E entrar de fato nos casos particulares e ver, olha, esse é um caso em que a literatura documenta que o mercado Na falha, verdade, né, essa é uma Marco? circunstância. Na verdade, mas não existe uma regra comum, não é isso? Não, não existe. Os casos são muito particulares. Né? A maneira de intervir no setor elétrico não é igual à maneira de intervir em setores de outra utilidade pública, como saneamento. Né? Por isso que é importante qual é a evidência, quais são os dados, quais são os casos, quais são as experiências. Né? É isso que falta um pouco ao debate no Brasil. Tá, mas aqui fazendo um pouco da provocação para nós economistas formados numa literatura bem mais preocupada com evidência, com a teoria econômica bem estruturada, né? Que a gente estudou nos Estados Unidos e também há necessidade também da gente pensar muito que os modelos teóricos construídos, os instrumentos econométricos muitas vezes levantados, é, eles utilizados para uma realidade, não necessariamente também eles nos servem, né, como uma receita de bolo que você fazendo aquilo vai funcionar direito no nosso país. Eu acho que tem que ter sempre esse cuidado, né, de a gente ponderar e avaliar o que é que a gente está fazendo antes de colocar em prática algo que vem lá como um manual. Você não concorda? Claro que sim. Quer dizer, isso é que nem medicina, que nem engenharia, que nem várias ciências aplicadas. Quer dizer, a solução adotada depende das circunstâncias. Né? Às vezes o remédio pode matar o paciente. Olha o que foi o desastre do governo Dilma e a herança que deixou de empresas ineficientes, quase todas, ou muitas delas, em processo de recuperação judicial ou incapazes de competir, né? E que oneram a sociedade com preços muito elevados, né? E baixa produtividade. Né? Difícil apontar algum caso de intervenção relevante do governo Dilma que tenha sido bem sucedido, que o país tenha melhorado com base naquela intervenção. Né? Então, por outro lado, né, não se pode demonizar a ação estatal. Ela é muito relevante. Né? Curiosamente, um governo tão intervencionista como o governo Dilma foi um governo que descuidou da boa intervenção estatal. A boa intervenção estatal, ela requer agências reguladoras, ela requer procedimentos, exatamente para o Estado não ficar refém dos grupos de interesse. Né? Decidir o que produzir não é trivial. É preciso mecanismos para fazer isso. Né? O mercado funciona muito bem em muitas circunstâncias e não em todas. Né? Então, curiosamente, o voluntarismo no governo Dilma ele foi tão desrespeitoso com as boas práticas de mercado, e deu no fracasso que deu, como com as boas práticas de intervenção do estatal, e deu no que deu também. Tá, mas tudo bem, a gente está falando no voluntarismo, você está falando no voluntarismo no governo Dilma, mas também nós temos que ter preocupação do voluntarismo nesse governo atual também. Quer dizer, a gente tem que sempre imaginar que as políticas. E aí é interessante que você cita na coluna o seguinte: qual é o papel do economista? Né? O papel do economista é levantar as evidências, ter uma boa teoria e tentar construir explicações para caminhos que possam ser adotados. Né? A escolha dos caminhos é uma escolha política do governante, mas qual é o nosso papel nesse contexto? Aí eu emendo a pergunta: qual é o nosso papel nesse contexto atual? Quer dizer, o papel nosso economistas. Então, aqui nós estamos numa agenda de economia. Qual o papel do economista nesse contexto do coronavírus? Olha, eu acho que o nosso papel, isso é engraçado quando eu vejo, às vezes, economistas ou pessoas esperando que diga o que fazer. Não é nosso papel dizer o que fazer. O que fazer é um tema da política, é um tema do direito, né? Não é um tema nosso. O nosso tema é levantar os dados. Um Olha, tema da escolha qual é a social, né? experiência?
um tema da escolha Isso, social, né? a escolha social não cabe a nós, né? Isso envolve juízo de valor, isso envolve avaliação das tensões, dos conflitos existentes, isso envolve, no fim do dia, como é que a sociedade resolve enfrentar os seus dilemas, que não é nosso papel dizer, né? Não tem saída mágica, não tem uma saída, vai por aqui que vai dar certo, não tem dar certo. Né? Sociedades podem ter valores diferentes e fazer escolhas diferentes. O nosso E papel as escolhas é podem ser dar esse evidência. legítimas, né, Marcos? A própria escolha, você Todas tem... são legítimas. Não cabe nisso. Eu estou muito cuidado, Flávio, de jamais entrar neste tipo de debate. Né? Nós somos técnicos a serviço da escolha social. Mas, O Marcos, que, o que nos cabe fazer às vezes a gente acaba extrapolando o nosso papel, né? Quer dizer, nossos colegas acabam, nós empolgamos, né, eu do acho que que a gente é capaz de entrar na... eu acho que tentar tratar a escolha social como uma decisão técnica é um equívoco. Né? O nosso papel é dar as evidências. Então, olha, nesses casos, esse tipo de intervenção pública funciona, naqueles casos não funciona. Como é que os demais países enfrentam esse tipo de dilema? Quais são os dados disponíveis? Né? E deixa eu inverter um pouco a maneira como você apresentou o tema. Quer dizer, a economia, a partir, sobretudo a partir dos anos 50, ela se dá de uma maneira muito diferente do que se deu até então. Quer dizer, até os anos 50, economia eram grandes narrativas. E aí você tinha a oposição de intelectuais. Né? Você tinha Schumpeter com uma certa visão, Keynes com outra visão, tinha os herdeiros de Marx com uma terceira, os herdeiros dos austríacos, e cada um tinha uma tese sobre como é que o mundo funciona. Né? A economia, a partir dos anos 50, é muito diferente. Né? Ela se dá em dois níveis. Quer dizer, no nível da teoria, ela para de falar diretamente sobre o mundo. Ela fala sobre proposições lógicas, ela estabelece proposições lógicas. Em que circunstâncias existe um equilíbrio competitivo, em que circunstâncias esse equilíbrio é eficiente, qual a solução que dá num jogo cooperativo ou não cooperativo, quais são os resultados quando tem racionalidade limitada ou quando tem racionalidade limitada. Né? Você desenvolve proposições lógicas para todos os Marcos, gostos. só um detalhe, até o conceito de equilíbrio também ele guarda Ele é várias... diferente. Equilíbrio não é o equilíbrio da física, de estabilidade. Né? Exatamente, Você pode ter um equilíbrio que seja uma trajetória caótica. Né? exatamente. Tem muita gente que fala de economia porque estudou pouco economia. Né? E acha que equilíbrio é um ponto de repouso. Né? Não é nada disso. Né? Os modelos mais, com hipóteses mais duras, né, mais fortes de equilíbrio geral, são compatíveis com trajetórias caóticas. Né? Mas esse é um pedaço. Né? Então você tem modelos para todos os gostos, todas as hipóteses, enfim, que a profissão foi capaz de inventar. A fase 2, o outro nível, é usar modelos específicos dessa grande ampla, esse grande amplo dicionário de modelos, para testar casos particulares, né, usando a econometria. Então, será que esse modelo é consistente com os dados disponíveis nessas circunstâncias? Será que não? Ele é rejeitado pelos dados, sim ou não? E é aí que se dá a economia de fato. Né? É saber em que circunstâncias os argumentos que param de pé ou os argumentos que devem ser rejeitados. Né? Então, em que circunstâncias determinadas hipóteses e suas implicações elas são consistentes com a realidade observada e que circunstâncias não. Por exemplo, em que circunstâncias política fiscal pode ser eficaz? De novo, não se trata de demonizar ou defender política fiscal sempre. Não é que sempre gastar é bom ou gastar mais é sempre ruim. Né? Nem um nem outro. Dependendo da circunstância, a política fiscal pode ajudar uma economia a se recuperar, dependendo da circunstância, uma política fiscal pode agravar o funcionamento da economia. E como é que a gente tenta entender um caso e outro? Testando, indo aos dados, tendo um modelo bem formulado, né? Pegando dados de painel, sendo cuidadoso com as evidências. E mesmo Não assim, esse né, debate Marcos? de busquim que E tem por aí. mesmo Desculpe. assim, e mesmo assim, nada garante que o que a gente está pensando, as evidências construídas, vão dar certo, não é isso? Não, tem que tomar muito cuidado, isso. Agora, é melhor tomar decisão com base em evidência do que não, né? Porque, Ah, assim, se achar que acordou de manhã, teve uma ideia e vai mexer com política pública, é tão irresponsável quanto jogar dado para cima para tomar uma decisão sobre remédio em saúde. mas você acha que de maneira geral, nossos fazedores de política econômica estão tendo essa consciência? Quer dizer, o Brasil amadureceu nesses últimos anos nessa direção? E você acha que... Olha, eu acho que a gente teve um interregno que a história, eu acho que está reconhecendo, que foi o governo Temer,
que arrumou na economia uma parte da casa. Né? Os números do Tesouro se tornaram confiáveis, né? Ganhou-se transparência da situação dos estados, né? Você interrompeu aquela longa recessão. Né? É claro que era um governo frágil, até pelas circunstâncias, né? Que chegou lá e muita coisa parou no caminho por outros problemas, mas a gestão econômica ali teve muitos méritos. Agora não, né? Você vê que é só você, de novo, a incompetência ela não tem nem esquerda nem direita, né? Ela é comum a qualquer ideologia. Né? Então você teve as incompetências do governo Dilma, que foram imensas. Né? O que começou no segundo Lula como políticas contracíclicas, rapidamente viraram políticas estruturais e que tornaram disfuncional a economia brasileira. Até hoje a gente tem que arcar com empresas e setores ineficientes que foram criados pela política pública. Nós criamos os problemas. Né? Agora, também esse governo, quer dizer, basta olhar aí o que foram as promessas de campanha e o que foi feito. Era trilhão de privatização, trilhão de venda de ativos, zerar déficit público do primeiro ano, fazer uma agenda liberal na economia, abrir a economia, nada aconteceu. Você teve uma reforma da Previdência que estava mais que madura, né, que já quase aconteceu no governo Temer, não fosse uma questão de denúncias até hoje obscuras que foram feitas, né, e fora isso nada aconteceu. Você teve uma MP, que virou depois lei, Liberdade Econômica, que tecnicamente é incrivelmente mal escrita e ineficaz, né? E mais nada. Né? Você não teve privatização e os números eram fantasiosos, você não teve venda de patrimônio da União, você não andou com a agenda de abertura da economia. Imagina que estava ali pronta, né? Tinha sido aprovada no governo Temer abrir diversos setores de bens de capital, de informática, tão importante para modernizar a economia brasileira, nada aconteceu. Enfim, muita bravata, nenhum resultado. Né? E uma economia que continua medíocre, e ela é medíocre há muitas décadas. E a gente, diante dessa fragilidade econômica que o Brasil apresenta, nós estamos enfrentando o grande problema da pandemia, quer dizer, pegou o Brasil de calças curtas, vamos dizer assim, né, que é no jargão comum. Ah, sim, Flávio, esse ponto tem toda a razão. Pois é, o primeiro... deixa eu encaminhar essa reflexão já no seu artigo de hoje, 29 de março, né, na Folha de São Paulo, e o título do artigo ele puxa, né, a reflexão, oportunismo, né, que é um título forte, certo? E nesse seu artigo você remete mais uma vez à necessidade de construções, né, de soluções coordenadas. Então você volta para a questão da coordenação das soluções que precisam ser encaminhadas. E aí, a tese da meia entrada, que você há muito tempo já fala no Brasil, talvez parece que a situação está sendo aproveitada pela, não mais meia entrada, mas do passe livre. Né? Vamos pensar assim. Ou seja, diversos grupos da economia, atores, legítimos ou ilegitimamente, procuram defender o seu, né, diante do caos em que a economia está parecendo apontar. Né? E essa reflexão, é isso que eu queria ouvir diretamente de ti, né? Como é que você percebe que como construir, Marcos, a minha angústia é como construir essa coordenação diante de uma polarização política, inclusive do certo. presidente com governadores, com litígio com o Congresso. Quer dizer, eu vejo realmente uma situação muito delicada. Não sei se é a percepção sua também. Então, vamos lá. Você tem toda razão, Flávio. Deixa eu separar em duas partes a resposta. Uma nós temos que entender que o Brasil estagnou há 40 anos em relação aos países ricos. Né? A nossa distância em relação aos países ricos aumentou nos últimos 40 anos, né? Desde o fim dos anos 70. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, isso é um problema latino-americano, de parte da América Latina e do Brasil em particular. Não é um problema do resto do mundo. Os países emergentes, fora da América Latina, tiveram um notável crescimento da renda e redução da pobreza nos últimos 20 anos. Para dar um número, entre 94 e 2016, mais de 20 anos, a renda dos países emergentes fora da América Latina, pega a renda total, juros, lucros, salários,
aluguéis, divide pelo total dos trabalhadores. O PIB para o trabalhador nos países emergentes cresceu 127% nesse período. Nos Estados Unidos, quase 50%. Na OCDE, 35%. No Brasil, menos 19%. Quer dizer, mesmo nesse período que inclui os anos Lula, que todo mundo celebra, nós tivemos um desempenho muito pior que no resto dos países emergentes. Outro número, a gente celebra muito a queda da desigualdade, devemos ter menos euforia com isso. Não foi tão bem assim. A pobreza, que é o que interessa, a pobreza extrema, nos países emergentes fora da América Latina, caiu nesse período de 35% da população para 5% da população. No Brasil caiu de 15% para 5%. Né? Caiu menos do que no resto do mundo. E com a possibilidade muito grande de voltar agora, quer dizer, não é só cair, é cair e já ficar. voltou, já está voltando. Isso foi um alerta que foi dado no fim do governo Dilma, que aquela política econômica ia gerar uma crise que ia piorar as condições de vida dos mais pobres. Né? E o governo negou. Né? O governo negou publicamente em debates ali que isso estava por acontecer. Né? Enfim, então o primeiro ponto é, então, o que faz o Brasil crescer tão pouco? E, de novo, não foi falta de intervenção pública o responsável. Olha o que foi a agenda entre 2008 e 2014. Um imenso volume de recursos públicos para investimento de estatais, para subsidiar investimento privado, protegendo a indústria nacional, regras de conteúdo nacional. E o que foi o resultado dessa emenda à agenda desenvolvimentista? Um fracasso. Né? Qual setor, de fato, se desenvolveu com base naquelas políticas? Né? Então, primeiro temos que reconhecer que não é tão simples assim. Não é nem, o mercado resolve tudo, mas também não é, olha, o Estado vai, faz investimento, protege a indústria nacional e a gente dá certo. Olha, o Nordeste é um caso desses. Olha o que aconteceu com o Nordeste depois de quase 60 anos de Sudene. Né? O Nordeste convergiu para a renda do Sudeste, foram bem sucedidas essas políticas. Né? E o que a gente vê é que os estados do Nordeste que conseguiram melhorar seus indicadores na última década e meia, foram estados que saíram do receituário usual. Né? O Marcelo, só um detalhe, eu estou exatamente isso que você está falando, eu estou escrevendo um artigo para a revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, para o IBRE, e eu faço o título do artigo é o seguinte: nós precisamos de um novo GTDN, né? 60 anos depois, os indicadores sociais do Nordeste estão tão ruins e a nossa participação no PIB per capita do Brasil continua 13%, 14%, que já era lá 40 anos atrás. Então, temos que reconhecer que fracassou essa estratégia. Então, de novo, isso não é demonizar a intervenção do Estado, mas é dizer que a maneira como o Estado entra na história, a maneira como ele constrói a política pública, os mecanismos utilizados, essa sutileza da forma como é feita a gestão, né, faz diferença para separar as políticas bem-sucedidas das mal-sucedidas. Quer dizer, eu acho muito curioso quando você fala, não, a Coreia fez política desenvolvimentista. A questão, a Coreia fez, a Índia fez, o Brasil fez, a Argentina fez. Né? A questão é por que alguns casos dá certo, outros não. É a maneira como ela é feita. Né? E é o conjunto como é feito. Né? Mas como é que você arbitra essa... Vamos para o seu artigo do oportunismo. E vamos lá. Então, qual é o outro ponto aí? Aí, o que a gente... Se eu separar em duas etapas o argumento, de novo. Quer dizer, uma primeira parte é, olha, o que a gente está vendo é muita gente tentando morder benefício do Estado, né, e com números, às vezes, fantasiosos. Né? As demandas dos governadores, em geral, por compensação da União, é impressionante. Quer dizer, como é que aquela conta foi feita? E parece que se perdeu a noção de que o país empobreceu. O Brasil hoje está mais pobre do que era. Nós todos estamos mais pobres. Pessoas perderam emprego. Fábricas valem menos do que valiam. Alguns acionistas vão quebrar, vão perder todo o seu patrimônio. E vamos ficar mais pobre ainda, né? E vamos ficar mais pobre ainda. Então a sociedade inteira tem que contribuir para ajudar. Quer dizer, não pode o setor público imaginar que ele vai passar incólume pela crise, isso é, o país empobreceu, quem paga a conta, quem arrecada impostos para financiar o setor público está mais pobre, e o Estado fala, não, eu quero meu reajuste salarial, eu não quero mexer nos meus benefícios. Como assim? A sociedade perdeu o emprego, o acionista perdeu o seu patrimônio, os lucros despencaram, os salários, em alguns casos, vão a zero. Os informais aumentaram, né? Os informais aumentaram, tem problema nas favelas. Todos nós temos que contribuir. Né? Então, é muito preocupante quando o setor público vira e fala, não, olha, eu não quero perder a arrecadação.
União, me compensa aí pelo imposto que caiu, eu quero manter minha folha salarial. Como assim? Né? E os estados, por outro lado, Flávio, têm fundos imensos, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, fundos imensos que são arrecadados por meio de cobranças compulsórias da sociedade. Por que não usar esses fundos bilionários para auxiliar no combate à pandemia? E não é só o Estado que tem próprio fundo eleitoral, né? O próprio fundo o próprio fundo eleitoral. eleitoral, e mais ainda, o próprio setor privado. Você vê aqui, algumas federações de indústria pedindo auxílio, né? Quer dizer, é impressionante. Né? Nessa hora, todos nós devemos contribuir, em particular, quem vive de morder a renda do setor privado, quem sobrevive graças ao trabalho do setor privado. O sistema S deveria dar sua parte. Né? O setor público deveria dar sua parte e a Federação da Indústria deveria pensar mais em como contribuir com o país do que em como pedir novos benefícios. Vamos lembrar que aquela agenda do governo Dilma que fracassou teve o apoio de muitas lideranças do setor privado, que se beneficiaram, né, que tiveram todos os seus pedidos atendidos, intervenção no setor elétrico, proteção contra a concorrência externa, subsídios a roldão, regras de conteúdo nacional, e foi um gigantesco fracasso, um gigantesco desperdício de recursos públicos. Marcos, mas agora eu volto ao ponto. Como coordenar construções de pontes no cenário político, inclusive, que há uma demanda não mais por meia entrada, como você falou, uma demanda por passe livre, por entrada livre. Não, você tem razão. Acho que aí o que está faltando desde o começo, primeiro, é impressionante como nós fomos incompetentes nessa crise. Né? Quer dizer, desde janeiro, o Ministério da Saúde vinha alertando que a crise podia, o vírus, a pandemia, não era a pandemia chamada à época ainda, poderia chegar no Brasil. Né? O primeiro caso aconteceu no fim de fevereiro, diagnosticado. E nada fizemos no governo federal. Quer dizer, se espera numa situação como essa, quer dizer, veja bem que essa é uma crise que, dada a possibilidade de contaminação rápida da doença, tem os grupos de risco, mas todos nós poderíamos ficar doentes. Nós não estamos no grupo de risco, mas um percentual das pessoas contaminadas vai precisar de auxílio hospitalar. E o problema é o congestionamento dos hospitais. Né? Então tem os grupos de riscos e tem o risco de muita gente que não está no grupo de risco, né? Precisar do hospital, e aí dá os dramas que a gente assistiu em outros países. Então, a reação à pandemia tem sido o distanciamento social. O distanciamento social, ele desestrutura a oferta da economia. Né? Você fecha bares, restaurantes, você cria problemas de logística muito sutis, não é uma coisa óbvia como manter. Como é que você mantém a infraestrutura de energia funcionando? Como é que você mantém a manutenção? Na verdade, a gente tem um choque de oferta e demanda ao mesmo tempo, né? Mas o problema é que a saída de demanda tradicional não funciona. Tá. Se você simplesmente aumentar a renda das pessoas ou baixar juros, o consumo vai aumentar? Como assim o consumo vai aumentar? Não, e o Armínio Fraga diz uma coisa interessante, é o seguinte, mesmo que acabe o distanciamento social, vai lá para a rua consumir. O cidadão não vai porque ele está com medo. Você, assim, e aí de novo, quer dizer, não tem que tomar cuidado, assim, tem políticas de transferência de renda importantes nesse momento, como por exemplo, para os grupos que perderam o seu trabalho, né? Os informais, o pequeno comerciante que fechou, né? Os pequenos produtores, né? Então, a política de transferência de renda para esses grupos, ela é eficaz. Ela permite que esses grupos continuem a consumir e ter acesso à cesta básica. Preservar a renda dos muito ricos é só virar poupança. Né? Você não tem como consumir. O restaurante está fechado, não tem viagem, você está em casa. Então não é uma política de demanda tradicional que funciona numa situação como essa. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, como a estrutura de oferta se desorganiza, né, você precisa ter um comitê gestor para administrar tanto os temas da saúde quanto os temas da economia. Então, na saúde, você precisaria ter protocolos claros para quem vai para o hospital, para quem não vai para o hospital. Você deveria ter um 0800 para que as famílias possam ligar, olha, eu estou com esse sintoma, meu pai está com esse sintoma, minha mãe está com esse sintoma, vou ao hospital ou não? Né? Tá, então tem que ir ao hospital. Qual hospital que eu vou? Qual hospital tem leito disponível na minha região? Um serviço básico de utilidade pública nacional deveria estar organizado. Esse comitê gestor deveria estar administrando a oferta dos itens relevantes, onde está faltando UTI, onde não está, onde precisa de hospital de campanha, né? Fazer a gestão dos recursos escassos e também administrar as restrições da economia.
Olha, tem que manter a infraestrutura elétrica funcionando. Isso quer dizer que engenheiros terão que sair de casa, como os médicos e enfermeiras têm que sair de casa. Bom, que engenheiro sai, como é que vai, quais são os protocolos para garantir a manutenção da energia, da água, né, dos serviços básicos. A gente está vendo caminhoneiros reclamando que os restaurantes de beira de estrada fecharam. E aí eles não conseguem, oficinas fecharam. E aí eles não conseguem cumprir a logística. Olha como é sutil esse processo. E dada essa ausência de governo federal, né, que não conseguiu se organizar num comitê que fizesse a gestão, que garantisse informação à população, que tivesse acesso às informações locais, às prefeituras, para entender onde tem problemas a serem resolvidos, dada essa ausência, essa inoperância do governo federal, preocupante até agora, e com muita bateção de cabeça, né? Realmente é preocupante ver esse nível de amadorismo, né, e superficialidade num momento tão importante do país. Os governos locais começam a reagir. E reagem, em geral, com pouca técnica. Né? Confiscam máscaras cirúrgicas das fábricas, né? Fecham sem saber muito bem o que estão fechando. Né? Quer dizer, virou uma política do veja bem, eu estou fazendo o que eu vejo na televisão. Né? Em vez de ter informação técnica para tomar a decisão mais adequada, decisões que serão difíceis. Então, a reação brasileira a essa pandemia tem sido realmente desastrosa. E o que eu espero é que, dado que está começando a cair a ficha que a crise é grave, e é surpreendente demorar tanto para o governo federal entender que a crise é grave, quem sabe consiga se organizar esse comitê e começar a fazer uma gestão organizada para evitar que a tragédia seja ainda maior. Mas talvez o próprio presidente não esteja ajudando, né? Esteja polarizando mais ainda, né, esse momento com os governadores, e isso tem sido um problema, né? Eu vejo algumas pessoas comentando, olha, todo mundo tem direito à sua opinião, eu concordo. Acho que, claro, todo mundo tem direito à sua opinião, né, liberdade de expressão, todo mundo tem o direito de falar o disparate que quiser. Né? Mas é preocupante quando as autoridades tomam decisões e fazem declarações com base em impressões, palpites, né? Sem qualquer evidência técnica ou científica. De novo, nosso papel é informar tecnicamente. E dado isso, existe um leque de possibilidades, de opções de políticas a serem adotadas. Né? Agora, autoridades desprezarem a evidência e tomarem decisões porque tiveram uma intuição ou conversaram com algum setor que está sofrendo e aí pede ação, aí de fato é preocupante. Marcos, para terminar, queria ouvir uma reflexão tua. Não do ponto de vista econômico, né? E eu diria mais do ponto de vista da nossa sociedade, né? Nós estamos iniciando um processo, quer dizer, os médicos alertam que nós estamos subindo a montanha, o pico do problema no Brasil ainda não chegou. Espera isso aí, mês de abril, mês de maio, 2 meses ainda complexos. Evidentemente, isso vai passar, e o que eu estou perguntando é o pós-coronavírus. Que sociedade nós vamos encontrar no Brasil após essa pandemia? Né? Porque será que o brasileiro, talvez, sempre aquela ideia do brasileiro querer levar vantagem em tudo, né? Tem sempre essa brincadeira, mas será que nós seremos uma nação um pouco diferente, a solidariedade, o pensamento no país como um todo, como uma vez um amigo me disse, olha, o Brasil não teve sua guerra, a guerra promove uma coesão muito grande entre as famílias, entre o sentimento de patriotismo, etc, etc. Você acha que sociedade nós teremos pós novo coronavírus? Olha, Flávio, acho que tem, né, e aí a gente sai um pouco Da economia. da minha área da economia. Primeiro, eu tenho visto muita solidariedade do setor privado, grandes empresas fazendo gestos incríveis, procurar ajudar a população, né? a pessoas preocupadas, como é que eu posso colaborar, como é que eu posso fazer, né? Para ajudar. Por outro lado, você vê esses movimentos oportunistas que estão acontecendo, de governadores, das federações, em geral dos grupos organizados, né, que tentam preservar seus privilégios à custa do recurso público. Só um detalhe, o Ceará, 7 estados já pediram suspensão da sua dívida para não pagar, e o Ceará não vai entrar na justiça pedindo a suspensão da sua dívida, porque de alguma forma a gente está organizado fiscalmente.
Marcos. E isso O Ceará é aconteceu. um exemplo. O Ceará tem sido um exemplo de boa gestão pública há muitas décadas, né? Desde o Tasso, passando pelo Ciro, enfim, perdurou, virou política de Estado, né? Isso. E não política de governo particular. E acho que o Ceará tem tido grandes exemplos. Você sabe que na escola que eu trabalho, o INSPER, a gente faz, enfim, a gente atrai alunos do país, né, e com bolsa de estudos, a gente tem uma política de todo mundo que passar nos requisitos vestibular, mais entrevistas, vai poder estudar na escola, possa pagar ou não. E depois de São Paulo, o estado que mais a gente mais atrai alunos é do Ceará, né? São os alunos que melhor se desempenham. E olha a Tem sido comparação do Ceará e olha o tamanho da população do Ceará vis-à-vis do São Paulo, né? a gente passou a fazer vestibular aí em Fortaleza por causa disso, né? Tamanha quantidade, assim, o exemplo em educação que vocês dão e várias outras políticas. Quer dizer, você não pode resolver os problemas dessa maneira centralizada. Vou cancelar, vou suspender a dívida de Antônio, agora de João. A política precisa ser coordenada. Quem precisa, né? A pergunta da política pública deveria ser: quem está precisando mais? Para onde que eu vou dar prioridade? Não é cada um por si. Aí virou cada um por si, né? Então você vê um setor privado, parte dele procurando colaborar com solidariedade, com gestos importantes, mas uma parte da sociedade, sobretudo aquela que depende de subsídios públicos, né? Seja as corporações, algumas corporações de servidores, seja federações, Sistema S, grupos que defendem de subsídios, de proteções setoriais, na direção oposta, né? Como eu disse, quer dizer, tudo indica que parte do atraso brasileiro vem um pouco desse outro Brasil, né? É esse outro Brasil que tem baixo crescimento de produtividade, né, que impede que novas tecnologias cheguem no Brasil. Você desenvolve uma máquina melhor na Alemanha, ela não pode chegar no Brasil porque tem a regra de conteúdo nacional, né? Que acaba protegendo empresas ineficientes, né? Então, isso é parte do nosso atraso, vem nessas políticas. O Brasil já pagou um preço muito caro nas últimas décadas por achar que desenvolver era proteger grupos de interesse, né? Mas eu temo que a gente possa sair dessa crise pior do que entrou, né? Nós não estamos cuidando da saúde de forma coordenada, né? Virou um festival achar que aumentar a dívida pública não é problema, mas isso não é problema. Depois do Estado paga, né? Isso não é problema. Essa é um pouco a tradição latino-americana, né? De não tentar analisar as consequências vem depois, sempre achar que tem uma saída mágica, que o Estado simplesmente emite dinheiro e tudo dá certo, né? Seria tão bom se fosse assim, né? E muita gente dando palpite, isso fala assim: vem cá, cadê a evidência? Cadê o seu dado? Qual é a conta que você fez para propor o programa A, B ou C? Né? Isso funcionou em outros países ou não? É que nem a discussão sobre juros de câmbio no Brasil, né? Que dominou o Brasil tanto tempo, né? É uma discussão atrapalhada, sem qualquer evidência robusta, né? De fato, com dados em painel relevantes, né? E corroborados por trabalhos independentes, né? Então, a preocupação é essa. Nós saímos dessa crise machucados na saúde, com uma economia desestruturada e com um Estado mais disfuncional do que entrou. Tomara que não, e tomara que o debate público ajude a que a sociedade reencontre, né, ou encontre, talvez, pela primeira vez, uma solidariedade que não tem sido a marca da nossa história. Ok. Marcos, muitíssimo obrigado por essa conversa. Eu acho que foi muito. A gente poderia passar aqui um bom tempo, né, conversando sobre diversos temas, mas eu acho que você sempre com ideias inovadoras, próprias, eu acho que ajuda muito, né, ao debate no país e a gente construir, né? Eu acho que a grande mensagem do que fica aqui, do que a gente conversou, é isso exatamente no final que você coloca, que é cadê a conta? Né? Quais são as evidências e quanto custa? Né? Eu acho que isso que a gente, essa cultura que a gente tem que trabalhar para deixar bastante consolidado na cabeça dos formuladores de política e quem propôs alguma coisa. Marco, muito obrigado e vamos ver uma próxima oportunidade de a gente voltar a conversar novamente sobre o que está acontecendo no nosso país.
Flávio, obrigado pelo convite e que da próxima vez a gente esteja conversando sobre coisas que deram certo, Isso. não sobre o nosso fracasso.